85 mil torcedores do Real Madrid estavam rezando pelo seu fracasso. O estádio mais intimidador do futebol mundial foi o cenário de um embate épico entre uma nova geração de galácticos e um time do Barcelona em pedaços, se agarrando ao que restava de esperança. Um adolescente que tinha uma prova de matemática para se preocupar na semana seguinte estava prestes a encarar um elenco repleto de campeões do mundo e capitães de seleções. Ele não tinha a menor chance. Mas, apesar de não ter nenhuma experiência clássica, o medo dele era zero. Quando a partida terminou, ele não tinha apenas marcado um gol. Ele calou as 85 mil vozes no estádio, deixando todo mundo em choque com a sua performance. Esta é a história de como um garoto magricela resgatou um dos maiores clubes da Espanha, enquanto destruía o seu maior rival. Em outubro de 2021, o Barcelona e sua torcida testemunharam o impensável. A vitória da Inter de Milão sobre o Viktoria Pilsen, somada a mais uma derrota para o Bayern de Munique, selou o rebaixamento dos blaugranas para a Liga Europa pela primeira vez em quase 2 décadas. Aquela queda parecia um pesadelo surreal. A última vez que o Barcelona esteve nessa competição foi lá em 2001, quando ainda se chamava Copa da UEFA. Messi nem tinha estreado e Ronaldinho Gaúcho tinha acabado de chegar em Paris vindo do Brasil, para uma torcida criada sob 15 anos de domínio absoluto e troféus europeus. Parecia que toda aquela glória tinha evaporado da noite para o dia, mas o que rolou naquela noite de outubro foi apenas o sintoma de algo muito mais podre. O colapso do Barcelona não foi apenas por causa de resultados ruins em campo. Foi um processo lento e uma destruição calculada vinda direto do topo. O tombo foi o resultado de uma gestão que agiu com total imprudência por anos. Quando a notícia de que a dívida do clube tinha chegado aos 10 dígitos estourou, todos os olhares se voltaram para Josep Bartomeu. Como foi que o presidente de um dos clubes mais ricos do planeta não conseguiu ver as rachaduras destruindo seu próprio império? Entre 2018 e 2023, o Barcelona ostentava uma das maiores folhas salariais de toda a Europa, mas só entregou 2 títulos de liga e nenhuma taça europeia. Para um clube que definiu a excelência por mais de uma década, esse retorno foi mais que decepcionante. Foi negligência. A torcida acreditava que a marca e o prestígio global manteriam o clube intocável, mas a verdade era muito mais sombria. Até um gigante como o Barcelona pode afundar se as suas finanças forem jogadas no lixo. O sinal de alerta deveria ter tocado em agosto de 2017, logo após o PSG apresentar Neymar em Paris. O Barcelona apresentou seu suposto herdeiro, Ousmane Dembélé. O preço era assustador. 105 milhões de euros, por uma ponta de apenas 20 anos. Na época, ninguém questionou. Com mais de 30 participações em gols pelo Dortmund na temporada anterior, Dembélé parecia uma aposta certeira, mas o Barcelona não parou por aí. Um título da Liga e a Copa do Rei não bastavam para apagar a dor daquela eliminação traumática na Champions contra a Roma. A diretoria foi para o tudo ou nada, pagando 135 milhões de euros pelo Philippe Coutinho, e uma temporada depois, torrando mais 120 milhões em Antoine Griezmann. Só que nenhuma dessas jogadas trouxe o retorno que o clube precisava desesperadamente. Dembélé passou mais tempo no departamento médico do que dentro de campo. Coutinho tinha uma média pífia de 1 gol a cada 236 minutos. E o Griezmann? Nunca ficou tempo o suficiente para realmente deixar sua marca. Aquela gastança desenfreada era só metade da história. O verdadeiro pesadelo estava na folha de pagamento. O Barcelona distribuía contratos que faziam os ganhos do clube parecerem dinheiro de troco. Dembélé ganhava 250 mil euros por semana. Sérgio Busquets levava 400 mil para casa. Luís Soares embolsava mais de 500 mil euros semanais. Enquanto isso, Messi, o coração do time, custava aos cofres 1,5 milhão de euros toda santa semana. Só para vocês terem uma ideia do tamanho do abismo, vencer a La Liga rendia pouco menos de 60 milhões de euros em prêmios ao clube, enquanto um time qualquer, em 17º na Liga Inglesa, ganhava quase o dobro disso só em direitos de televisão. O clube era uma bomba relógio financeira, e o pavio estava queimando na frente de todo mundo. Por anos, a genialidade do Messi escondeu a podridão que crescia lá dentro. Mesmo com craques saindo e sendo substituídos por reforços baratos e duvidosos, o argentino continuava carregando aquele piano sozinho, nas costas, empilhando gols e vitórias na marra que faziam as rachaduras parecerem invisíveis. Mas quando Messi finalmente deu adeus em 2021, a ilusão acabou. O modelo frágil que só parava em pé por causa dele desmoronou sob o próprio peso. Na primeira temporada sem o gênio, o Barcelona nem passou da fase de grupos da Champions League. Um vexame total.
Um desfecho que, para os padrões do Real Madrid, era praticamente uma heresia. Aquela humilhação na Liga Europa não foi só uma fase ruim, foi o ápice de anos de decisões irresponsáveis. A prova final de que o Império Catalão tinha implodido. Erguido sobre gastos insustentáveis e o brilho de um homem só, a diretoria agora corria para juntar os cacos enquanto uma pergunta não calava. Como gastaram tanto em contratações estelares para ter um retorno tão pífio? Essa obsessão por estrelas caras que não entregavam nada já corroía o clube muito antes do Messi sair. E tudo começou com aquele ponta de 105 milhões de euros, que chegou para substituir o Neymar, mas acabou virando o símbolo da ruína do Barcelona. O nome dele? Ousmane Dembélé. Enquanto o Barcelona tentava se entender com a vergonha da Liga Europa, seus eternos rivais brilhavam intensamente. O Real Madrid não só vencia, eles passavam o trator, garantindo sua 14ª Champions e o 35º título espanhol em 2022. E a festa madrilenha não parou em Paris não. 4 meses depois, a bola de ouro foi parar nas mãos de Karim Benzema. Para o torcedor do Barça, aquele prêmio doeu lá no fundo. O último a vencer por lá tinha sido o Messi. Ver um atacante do Madrid erguer a bola dourada parecia que o rival tinha roubado não só os troféus, mas a própria identidade deles como a capital do futebol espanhol. Pela primeira vez em mais de uma década, o topo do futebol na Espanha não era na Catalunha. O eixo do poder tinha mudado para Madrid. E a diferença não era só em taças na vitrine. Entre dezembro de 2019 e outubro de 2022, os dois gigantes se enfrentaram 8 vezes. O Barcelona conseguiu arrancar apenas uma vitória e um empatezinho. Só isso. Nas outras 6 partidas foram atropelados, dominados e humilhados em campo. Esse era o problema que tirava o sono dos torcedores culés. Não era só a decadência do time. Era ver o inimigo mortal no topo enquanto eles comiam poeira. Cada derrota no El Clássico era uma facada nova no peito. E o clima pesou ainda mais quando o Madrid começou a reforçar o que já era uma seleção. Eduardo Camavinga e David Alaba chegaram em 2022. No verão seguinte, Aurélien Tchouaméni e Antônio Rüdiger chegaram ao Real, trazendo aquela mistura explosiva de juventude com a experiência de quem já ganhou tudo. Enquanto o Barça se agarrava desesperadamente a jogadores sem contrato e garotos da base para tentar sobreviver, o Madrid montava um esquadrão real que parecia pronto para dominar o futebol mundial pelos próximos 10 anos. O auge dessa ostentação veio no verão de 2023, quando Florentino Pérez revelou sua contratação mais cara até então, Jude Bellingham, por 103 milhões de euros, valor superior ao que o Madrid pagou por Eden Hazard, Gareth Bale, ou até mesmo pelo lendário Cristiano Ronaldo. O meia inglês de 21 anos se tornou a joia da coroa. Para a torcida do Barcelona, aquilo foi o golpe de misericórdia. O insulto final. O Real Madrid estava investindo pesado no futuro, enquanto eles mendigavam por qualquer oferta de ocasião. E foi exatamente aí que o contraste entre os dois rivais se tornou insuportável. Entre 2021 e 2024, os gastos totais do Barça mal passaram dos 200 milhões de euros, quase tudo vindo de vendas forçadas. A grande estrela contratada por eles? Um atacante da Premier League, vindo de um time que estava lutando para não cair. Quando não estavam promovendo garotos da La Masia às pressas, estavam caçando veteranos em fim de carreira no mercado de agentes livres. Não era uma estratégia pensada. Era puro instinto de sobrevivência. O novo problema agora estava escancarado para o mundo todo ver. O Barcelona não estava perdendo apenas dentro de campo. Eles estavam sendo massacrados na guerra das transferências. O abismo de qualidade e ambição entre os dois clubes nunca pareceu tão gigantesco e parecia que nada mudaria. Mas no meio desse desespero, uma faísca de esperança surgiu direto da La Masia. Um garoto de apenas 16 anos que se recusou a seguir o roteiro da decadência. O nome dele? Lamine Yamal. Guardem esse nome. No dia 29 de abril de 2023, parecia que o Barça jogaria apenas mais uma partida comum da La Liga, vencendo por 4 gols de vantagem, com Xavi já pensando no próximo jogo. Mas para um jogador em especial, aquele dia seria impossível de esquecer. Aos 83 minutos, Gavi saiu de campo e um adolescente vestindo a camisa 41 entrou no lugar dele. Ele jogou mal e porcamente 10 minutos, mas já foi o suficiente para cravar seu nome nos livros de história. Com apenas 15 anos, 9 meses e 16 dias de vida, Lamine Yamal se tornou o jogador mais jovem de todos os tempos a estrear pelo time principal do Futebol Clube Barcelona, na história da La Liga, superando até Ansu Fati, que já tinha mais de 16 anos na sua estreia. Nos meros 7 minutos em que esteve no gramado, ele deu um pequeno spoiler do potencial absurdo que tinha. Com um toque de bola refinado, ele roubou a carteira de um defensor,
e soltou um chute de canhota que obrigou o goleiro do Betis, Rui Silva, a fazer um milagre. Logo depois, ele deu um passe de cavadinha espetacular por cima de toda a defesa, que Ousmane Dembélé simplesmente não conseguiu converter em gol. A audácia pura, a confiança sem esforço, e tudo isso vindo de um moleque que deveria estar preocupado com o dever de casa, notas de matemática e crushes da escola. A diretoria do Barcelona não era boba. Eles sabiam exatamente o que tinham acabado de presenciar. Xavi percebeu na hora que tinha um diamante bruto em mãos. Ele só precisava lapidar. E com o fim da temporada chegando, a nova sensação adolescente só conseguia focar no que viria a seguir. Durante a pré-temporada, Xavi garantiu que Yamal estivesse treinando regularmente com o elenco principal. O mundo ainda não estava preparado para a versão refinada e talentosa que o jovem Yamal estava se tornando. Depois de estrear, o próximo item na sua lista de metas era o primeiro gol profissional. E ele veio no dia 8 de outubro de 2023, em um jogo fora de casa contra o Granada. O Barça estava perdendo de 2-0. O time precisava de um milagre, de um herói que chamasse a responsabilidade. E o garoto apareceu. Aos 73 minutos, após um bate-rebate na área, a bola sobrou para Yamal, que com uma frieza assustadora, só empurrou para a rede. Era o seu primeiro gol oficial pelo Clube do Coração, e com aquele toque na bola, ele deixou mais uma marca histórica para a eternidade. Yamal pulverizou a história ao se tornar o artilheiro mais jovem de todos os tempos na Liga Espanhola, com apenas 16 anos e 87 dias. Ele arrancou o recorde das mãos de Fabrício Olinda e, de quebra, virou o goleador mais novo da história do Barça, deixando Ansu Fati para trás novamente. Mas o detalhe? Um mês antes, ele já tinha estraçalhado outro recorde épico. Tudo aconteceu durante a pausa para os Jogos das Seleções em setembro. Naquele momento, ele não recebeu apenas uma convocação comum para a seleção da Espanha. Ele estreou contra a Geórgia e se tornou o jogador mais jovem a carregar o peso da camisa espanhola na história. E para deixar tudo ainda mais lendário, ele marcou um gol que selou aquele momento para sempre. Lamine Yamal se tornou o rosto da nova geração. Pura ousadia. Não tinha como um talento desses ficar assistindo ao jogo do banco de reservas. Mesmo sendo um garoto e ainda sem o porte físico para encarar defensores brutais, ele usava sua habilidade absurda e velocidade para escapar de botes e contatos pesados. O garoto era um gênio. Tão inteligente taticamente quanto era habilidoso com a bola nos pés. Ao final da temporada 2023 para 2024, ele acumulava 50 jogos e 16 participações diretas em gols. Parem e pensem. Ele ainda tinha apenas 16 anos na época. Insano. Com esse desempenho, era óbvio que a Espanha não iria para a Eurocopa sem o seu novo prodígio. E eles agradeceram por essa escolha, porque ela se provou a jogada mais mestre de todas. Ele participou diretamente de gols em 5 das 7 partidas que a Espanha disputou no torneio. E o gol que ele marcou? Um dos mais bonitos de toda a competição. Mas mesmo brilhando jogo após jogo, muita gente ainda duvidava se ele conseguiria chegar ao topo e fazer o Barcelona ser gigante outra vez. A verdade é que Lamine Yamal tinha uma responsabilidade colossal nas costas. Afinal, a última vez que um ponta-direita canhoto vestiu aquela camisa do Barcelona, ele simplesmente parou o mundo com sua magia pura no futebol. E embora o Yamal ainda não seja o Lionel Messi, nem esteja perto disso por enquanto, ele já deu motivos de sobra para o planeta inteiro ficar empolgado assistindo ele jogar. E nada seria mais eletrizante do que ver esse jovem no seu ápice, contra um dos times mais temidos e poderosos de toda a Liga Espanhola. O cenário era o seguinte: sábado, dia 26 de outubro. O Barcelona liderava o campeonato, apenas alguns pontos à frente do seu maior rival, o Madrid. O clima era de guerra. Hansi Flick queria de qualquer jeito aumentar a distância para os comandados de Carlo Ancelotti. Para o Dom Carlo, estar em segundo lugar já era um insulto grande demais. Aquela era a oportunidade perfeita para caçar os rivais, e ele sabia que precisava agarrar essa chance. No papel, parecia que tudo conspirava a favor do Real Madrid. O Barcelona tinha acabado de enfrentar o Bayern de Munique apenas 3 dias antes, e mesmo saindo vitorioso, foi uma batalha exaustiva que drenou as energias do time. O Barça jogava fora de casa, não vencia o Real Madrid nos últimos 5 encontros e os galácticos ostentavam uma invencibilidade de 40 jogos na liga. Todos os dados e todas as estatísticas apontavam para um único destino: a vitória do Real Madrid. E para o pesadelo ser completo, o Barcelona tinha que conter ninguém menos que Mbappé, um jogador que vinha assombrando o clube desde os seus tempos de Paris Saint-Germain. Aquele era o primeiro El Clássico do ex-campeão do mundo, e ele não entrou em campo para perder,
muito menos para um garoto de 17 anos. Só que esse é o mesmo garoto de 17 anos que encarou 3 jogadores do Madrid quando a Espanha eliminou a França na Eurocopa meses antes. Se existe uma coisa que Lamine Yamal não conhece, é o medo. Nem mesmo em um Santiago Bernabéu lotado, com o teto fechado e mais de 85 mil torcedores desejando seu fracasso. Ele estava focado, inabalável. Mas o mundo só veria o que estava por vir no apito inicial. Ali começaria o confronto que definiria o destino da temporada. E tudo indicava que o Real Madrid seria o primeiro a castigar o placar. Mbappé estava em uma posição de puro perigo, ameaçando a defesa a cada segundo. Mas a bandeira subiu, impedimento. O Barcelona finalmente pôde respirar aliviado naquele momento. Minutos depois, Yamal ficou cara a cara com Lunin, com os zagueiros do Madrid na sua cola. A pressão foi demais e ele acabou chutando mal, deixando o goleiro pegar a bola fácil. Yamal se arrependeria amargo de perder esse gol, porque pouco antes dos 30 minutos, Mbappé balançou as redes. Gol deles. O estádio veio abaixo. Mas calma, foi anulado por impedimento. O Barça nem acreditou na sorte que deu naquele lance. Era hora de atacar. O primeiro tempo ficou no 0-0, mas o segundo seria insano. 10 minutos do segundo tempo. Apenas 10 minutos. Lewandowski finalmente quebrou o gelo e marcou o primeiro, para valer dessa vez. O jogo mudou, e antes do Madrid se recuperar do choque, ele dobrou a vantagem. Mas o jogo não acabou. Ainda faltavam mais de 40 minutos, e meia hora no Bernabéu parece uma eternidade absoluta. Só que tem um detalhe importante aqui. O prodígio Lamine Yamal não tinha participado de nenhum desses 2 gols iniciais até então. Parecia que a pressão de jogar na casa do Real Madrid tinha finalmente intimidado o garoto. Ele já conhecia o estádio, mas talvez não estivesse tão pronto quanto imaginava estar hoje. Ou será que ele estava apenas esperando o momento certo para enterrar o grande rival? 20 minutos se passaram no lá e cá, com chances absurdas sendo jogadas fora por ambos. Com cada segundo contando no relógio, o clima ficava cada vez mais tenso. O Real Madrid começou a entrar em desespero, e esse nervosismo jogou contra os merengues. Todo fã sabe, às vezes, 5 minutos bastam para mudar o destino de toda uma história. Já o Yamal, por outro lado, parecia conformado em fazer apenas o básico para garantir a vitória. Mas isso não bastava. Se ele queria ser uma estrela de verdade, teria que provar agora. Teria que mostrar seu valor brilhando em jogos gigantescos, contra adversários desse nível mundial. Ele só queria mais uma chance de marcar. E aos 76 minutos, ela veio. Rafinha dominou um lançamento longo e avançou pela área antes de servir o Yamal com açúcar. Mas aqui é onde a coisa complica. O passe veio forte no pé direito. Mendy achou que ele tentaria a canhota, o pé bom. Foi aí que o Yamal surpreendeu e mandou um balaço com o pé ruim direto no ângulo. Lunin só pôde olhar a bola voar para o fundo da rede, sem chance alguma de defesa. 3-0 para o Barça. Os gols do Lewandowski foram facadas, mas esse foi o checkmate. O gol do Yamal garantiu que não haveria volta para o Real Madrid naquela noite histórica. É em momentos de pura pressão assim que as grandes estrelas do futebol nascem. E o Yamal provou que é sem dúvida o talento mais brilhante dessa geração atual. Mas o gol nem foi o que mais doeu nos madridistas. Foi o que ele fez depois. Lamine correu até a bandeira de escanteio e fez o sinal de calma para a torcida. Escolher aquela celebração específica não foi um acidente ou algo improvisado pelo garoto. Era a mesma provocação que Cristiano Ronaldo fez no Camp Nou há mais de 10 anos. E Yamal não estava apenas celebrando seu gol épico diante de milhares de rivais. Ele estava mandando um recado direto para Madrid. Ele não tem medo de nada nem ninguém. Ele não liga para as lendas que vieram antes. Agora, o dono do espetáculo é ele. Todas as tentativas de intimidar o garoto só serviram de combustível para ele destruir o jogo. 85 mil fãs ficaram mudos, em choque com o que aquele adolescente acabara de fazer. Yamal virou de costas e apontou para o próprio nome. Que todos saibam quem os humilhou. Faltavam só 10 minutos para o fim do massacre. O Rafinha ainda guardou mais um, mas aquele gol foi só o tiro de misericórdia em quem já estava derrotado. Foi a pintura do Yamal que arrancou o resto de alma que sobrava nos madridistas no estádio. Ali caiu a invencibilidade do Madrid na temporada. E que pancada, hein? Com esse resultado, a distância para o Barça subiu para 6 pontos de diferença. Mas não foi só a tabela que doeu. O ego dos caras ficou em frangalhos. O Mbappé virou manchete pelo recorde bizarro. Ficou impedido 8 vezes. 8! E sobre o Yamal? Bom, o que a imprensa podia fazer além de se curvar? Tiveram que aplaudir o moleque que calou 85 mil pessoas na casa delas.
Esse clássico não foi só um jogo gigante, foi um evento canônico. Ele ditou o ritmo de ódio e rivalidade para o resto da temporada inteira. No reencontro, outro jogo insano de 7 gols. E adivinha? Barça no topo e Yamal na rede de novo. O terceiro round desses dois titãs foi nos Estados Unidos, valendo a taça da Copa do Rei. O Yamal não marcou, mas serviu o Ferran Torres com açúcar para empatar o jogo. A decisão foi para prorrogação e os catalães levaram o caneco para casa. E quando o Real Madrid foi visitar a Catalunha pelo retorno da Liga, o Lamine Yamal segurou o rojão e manteve o Barça vivo, mesmo com o Mbappé fazendo um hat-trick. Naquela temporada, o Yamal encarou o Madrid 4 vezes, 3 gols e 2 assistências na conta. O Real Madrid não era um monstro que ele precisava enfrentar. Ele é que se tornou o pesadelo que o Carlo Ancelotti não conseguia acordar. E quer saber o que deixou essas vitórias ainda mais épicas? O fato dele ter tirado 2 títulos das mãos dos merengues pessoalmente. O garoto não venceu só as batalhas, ele ganhou a guerra toda. Mas o conflito entre os 2 maiores da Espanha tá longe de um ponto final. Depois do que ele fez, as vaias no Santiago Bernabéu vão ser mais altas do que nunca. Se ele já era odiado antes, agora virou o inimigo número 1 por lá. Os haters só esperam 1 milímetro de fraqueza para tentar fazer festa. Quando o Yamal calou aquele estádio lotado, ele trouxe toda a pressão do mundo para os próprios ombros. Agora, a única pergunta que o planeta inteiro quer ver respondida é: até quando ele vai conseguir manter a torcida adversária em silêncio?